Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wagner Rodrigues, eu sou bacharel em Teologia pela Faculdade Unigran. Vamos a mais uma aula, lembrando que essas aulas têm o intuito de complementar os seus estudos em relação da Palavra de Deus. Tá? Deus te abençoe, seja proveitoso para você. Bom, vamos lá pessoal para a nossa primeira aula sobre o Pentateuco. É uma palavra de origem grega, penta, 5, e teuxos, que significa livro, ou seja, 5 livros. Essa classificação dada aos primeiros 5 livros da Bíblia. Conhecido também como Ha-Torá ou a Lei, foi escrito entre os anos 1680 e 1500 a.C. Vocês vão observar que em algumas publicações essas datas vão variar. Portanto, nós não vamos fechar a questão em relação a isso, tá? Vamos usar algumas datas, depois posso colocar a bibliografia que eu usei. É comumente aceito que todos os livros do Pentateuco eles foram escritos por Moisés, porém também, você pesquisando, você vai ver algumas divergências. Gênesis significa começo ou origem. Foi escrito no deserto durante a peregrinação do povo. Narra a história da criação do mundo, a queda do homem, a história dos patriarcas. Um evento interessante. Muitas vezes nós vemos que algumas pessoas falam, né, que Noé ele colocou na arca um casal de cada animal. Mas isso não é correto. Né? Se você for lá em Gênesis capítulo 7, do versículo 1 ao 3, você vai ver. Ó, foram 7 casais de cada animal limpo, 2 casais de cada animal impuro e 7 de cada espécie de pássaros. A Torre de Babel. A palavra Babel significa confusão, pois ali Deus confundiu todos os idiomas, que até então eram um só. Essa história está descrita em Gênesis 11. Êxodo, que significa saída. Ele foi escrito no Monte Sinai. Ele narra a libertação do povo hebreu do Egito. Fato interessante, olha, a indignação do povo, está lá no capítulo 5. Faraó se enfureceu com Moisés e Arão ao transmitirem a palavra do Senhor ordenando que o povo saísse do Egito. Isso fez com que Faraó dobrasse o serviço do povo. Os oficiais israelitas então procuraram Moisés e Arão e os acusaram de provocar a ira de Faraó. Exatamente o contrário do que eles estavam fazendo ali. Êxodo, capítulo 32, narra também a história do bezerro de ouro. O povo tinha os costumes e a convivência do Egito. Eles necessitavam de deuses que eles pudessem ver. De tamanho estava o seu distanciamento de Deus. Por conta dessa situação, desse bezerro feito, morreram 3.000 homens. 3.000 pessoas morreram por conta dessa situação. Levítico significa pertinente ou concernente aos levitas. E também foi escrito no Monte Sinai. Traz instruções aos sacerdotes. No capítulo 10, nós vamos ver como era o zelo da casa do Senhor. Os filhos de Arão eles apresentaram fogo estranho ao Senhor. Isso nos faz meditar no zelo que era necessário quanto ao sacerdócio. Por conta disso, os 2 filhos de Arão também morreram. Algo interessante, está lá no capítulo 21. Os sacerdotes eles não podiam ter contato com mortos, a não ser que fossem seus parentes mais próximos, para que eles não se contaminassem. Números. Conta a história da jornada do povo pelo deserto e como a incredulidade impediu a entrada do povo na terra prometida. Ele foi escrito nas planícies de Moabe, ao lado do Jordão. Você pode conferir isso lá no capítulo 36, no versículo 13. Censo. No capítulo 1, ele conta a história de uma contagem realizada para saber o número dos homens de 20 anos para cima que poderiam lutar na guerra. Nessa contagem, os levitas não foram contados. Uma história também muito conhecida é a oferta de Balaão. A oferta feita a Balaão. Está lá no capítulo 21, no versículo 31. Balaque ele enviou seus príncipes para oferecerem tesouros a Balaão para que ele profetizasse contra o povo de
de Israel. Após insistência de Baraque, ele foi. Porém, no caminho, a sua jumenta, ao ver um anjo com uma espada, por mais de uma vez queria impedir Balaão de prosseguir, ela se deitou. Balaão espancou então a jumenta, que falou com ele, e o fez ver o anjo com uma espada de fogo, que estava em seu caminho, e iria impedi-lo de profetizar contra o povo. Aí nós observamos o cuidado de Deus com o seu povo. O impossível, as coisas impossíveis que Deus, possíveis para nós, para Deus completamente possíveis, que Ele faz para impedir as pessoas de profetizarem contra o seu povo. Deuteronômio significa a segunda lei. Também foi escrito nas planícies de Moabe. Você pode conferir nos versículos que nós estamos apontando aqui. Ele narra várias leis descritas ao povo de Israel. Capítulo 34, versículo 5. Preste atenção nesse capítulo aqui, nesse versículo. Ele narra a morte de Moisés. Se entende por isso que esse relato em específico, a partir desse relato, teria sido escrito por outra pessoa. Ou seja, Moisés não teria escrito esse relato em específico. Moisés tem seu pedido negado. Está lá em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 26. Moisés tem seu pedido para entrar na terra prometida negado. O versículo diz assim: porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais sobre este negócio. E no capítulo 34, Moisés morre, Moisés falece. No capítulo 34, Moisés sobe ao monte Nebo. No versículo 1, avistando a terra prometida. Deus confirma a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 4. Porém, Moisés não iria adentrar na terra, pois morreu naquele local. Versículo 5. Aí, pessoal, uma linha do tempo, de quando foram escritos os livros. Você vê que não coloquei a linha do tempo na ordem do tempo, eu coloquei na ordem dos livros, tá? Colocamos na ordem dos livros. Aí você analisa, por exemplo, o primeiro a ser escrito, Êxodo. Segundo, Levítico. Então, Gênesis, Números e Deuteronômios, escritos na mesma época. Tá? Sempre observe que essas datas podem ser demonstradas de maneira diferente em outras literaturas. Ou seja, a intenção dessas aulas é complementar os seus estudos. Eu espero que tenha te ajudado. Ok, pessoal? Pessoal, muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha colaborado com seus estudos da Palavra do Senhor. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Recomende esse vídeo a quem ele possa estar ajudando. Tá? Até a próxima. Deus te abençoe.